esplendor da fé. Esplendor da fé. É um privilégio sempre entrar na tua vida, no teu lar, no teu coração, com a palavra de Deus. E hoje queremos pensar em algo que no início pode parecer um pouco estranho. Quero chamar hoje, desperta Jesus. Desperta Jesus. Não, né, que Jesus precisa despertar, como vamos ver depois, mas às vezes nós precisamos despertar. Em Marcos, o capítulo 4, fala sobre um relato. Jesus tinha atendido uma grande multidão e falou para eles, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Agora, tem várias coisinhas que nós queremos entender e meditar e considerar no fato de irmos para o outro lado, sairmos de onde estamos para um novo empreendimento, para um novo relacionamento, para uma nova descoberta, sairmos de um bico sem saída e acharmos a solução que Deus tem na sua palavra para a tua vida e para a minha vida. Vamos para o outro lado. Para o outro lado político, outro lado religioso, mas sairmos de onde estamos, possivelmente considerando até encalhados, para a solução. Sair da mediocracia para uma aventura, para a excelência. Sairmos de nossa zona de conforto para esticar, para sermos aquilo que Deus sonhou. Relata a história. E pretendo ler ela no final, são 6 ou 7 versículos, do 36 até o 41, que diz que que estava chegando a noite. E quem sabe numa situação que você está passando agora, chegou a noite. A noite simboliza momentos difíceis. E numa área que a gente não sabe o que vamos fazer. No Salmo 23 diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, meus amados, se algo que o Espírito Santo vai enraigar em nosso coração, nossa alma, nesta hora, é o fato de que quando Deus está com nós, nem o vale da sombra da morte nos faz temer. Mas precisamos lembrar que Deus está conosco. Que está conosco. Os discípulos saíram de uma grande multidão. E primeiramente eu quero que nós consideremos, às vezes para deslanchar aquele dom que Deus nos deu, aquela habilidade especial que Deus colocou no teu coração, às vezes temos que deixar a multidão. Deixar o que os outros pensam. Deixar as coisas, tá bom assim, né? Dá para levar assim. Oh, meus amados, não, se nós não despertarmos daquilo que Deus está impondo, nunca saberemos que está no outro lado. Você pode dizer, mas eu não sei se vou tentar, e se não dá certo? É uma possibilidade. E se não dá certo? Mas e se dá certo? Deixando a multidão. Era já de noite e se viram saindo para ir no outro lado. É mudança de paradigma. Da maneira que nós pensamos, da maneira que nós agimos, da maneira que nós focalizamos e relacionamos todas as coisas que estamos fazendo. Oh, meus queridos, há tempestades na vida. O povo de Israel era um povo escravo lá no Egito. Mas no capítulo 7 a 14 de Êxodo, fala sobre todas aquelas pragas. Era uma noite horrível. Mas chegaram ao outro lado do Mar Vermelho, chegaram ao outro lado da Terra Prometida. O que Deus tem preparado para você? Mas você tem que, às vezes, deixar a multidão, deixar o que os outros estão pensando. Deixar de fazer a coisa como vinha fazendo. Tá bom assim. Tem que expandir. Tem que usar criatividade. Tem que sair de um lado para poder chegar no outro. Oh, meus amados. Para como fazer tudo melhor. Dá para fazer um bolo melhor. Dá para fazer uma casa melhor. Dá para fazer uma roupa melhor. Tudo dá para melhorar.
mas temos que sair de um lado. Temos que sair da multidão. Temos que sair da incerteza. E claro que vamos encontrar problemas. Quando Cristo falou, vamos para o outro lado, entrar no barco, sabendo que podia ter tempestades. E certamente houve. Mas, naqueles momentos da tempestade toda ali, então ali os discípulos começaram a clamar para Deus. Jesus, acorda! Não vê que perecemos? Oh, meus amados, no que você sente que está perecendo hoje? As coisas parecem que não estão dando certo. Você não está conseguindo focalizar naquilo mais que você tinha como visão ou como meta da sua vida. Foi um total desastre, quem sabe? Eu estou me lembrando de um senhor chamado Alfred. Era um cientista e fez uma grande descoberta. Trabalhando com a química, ele descobriu que hoje nós entendemos como TNT, dinamite, explosivos. Ganhou muito dinheiro com isso. Ficou riquíssimo. Mas, para o lamento dele, usaram ela para destruições, para guerras, para matar pessoas, para destruir a natureza. Ele ficou muito triste com isso. Mas um dia parece que foi o cúmulo da sua tristeza. Estava lendo no jornal, e ali onde tem uma lista dos óbitos, de pessoal que morreu. Ele olhou ali e viu o nome dele. O que você pensaria? Lendo os óbitos, Richard Leonard Dickerson. Nossa, mas eu estou vivo? Que negócio é esse? E o que tinha feito no jornal tinha confundido ele com o seu irmão. Mas lendo o relato, o jornalista estava relatando a história da coberta do TNT. Falou, até que enfim que morreu. Aquele que nos trouxe a desgraça do TNT. Pessoal se explodindo, fazendo bombas, se matando. Até que enfim morreu. E ele, nossa, eu não quero ser lembrado assim. Eu pergunto para você, como a senhora quer ser lembrada? Como o senhor quer ser lembrado? Você que é jovem, que tem a vida toda para programar e articular e desenvolver da maneira que você quer ser lembrado. E o Alfred falou, eu preciso mudar isso aí. Eu quero que as pessoas me lembrem e sintam alegria, não tristeza, não pavor. Então ele falou, como é que posso mudar? Então ele falou, vou ver alguém que esteja fazendo um grande esforço em alguma área. E conseguiu achar alguém que fez uma descoberta e deu a ele dinheiro. Outro que fez um grande evento e investiu neles ali. E agora, ao decorrer dos anos, nós temos o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel da Ciência, de Alfred Nobel. Ele conseguiu mudar o destino da sua história. Mas para isso ele teve que se esforçar. Precisava mudar as coisas, mudar a paradigma de um povo, de uma nação, de um mundo que estava odiando porque tinha trazido morte. Mas dificilmente nos lembramos das estratégias. Quando se fala de Nobel, Alfred Nobel, então nós pensamos de recompensas, de honras através do mundo inteiro. Irmã Teresa recebeu um prêmio. Grandes homens e mulheres com descobertas. Por quê? Porque ele focalizou sua energia e o seu dinheiro no prêmio da paz. Naquela mesma história, Jesus, aconteceu um incidente com Pedro. Nós não lembramos de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, né? Que metia, parecia uma mão pelos pés a toda hora, cortou a orelha de um servente lá, do sacerdote lá, quando foram no Getsemane para pegar o Cristo. Normalmente, quando pensamos de Pedro, pensamos em Pedro de alguém andou sobre as águas. Quando nos lembramos de Moisés, nós não lembramos que era meio gago, que era tímido, estava lá no fim do deserto.
Lembramos um homem que dirigiu e deu direção a milhares, 2 ou 3 milhões de pessoas, levando eles da escravidão para a terra prometida. Como você quer ser lembrado? Como que eu quero ser lembrado? Eu quero ser lembrado como alguém que instituiu num povo, uma região, um estado, uma nação, alguém que diz, sejamos o que Deus sonhou. Saiamos da mediocracia e vamos para a excelência. Sempre podemos fazer mais, sempre é cedo para desistir. Tem um Cristo que quer nos transformar em tudo que Deus sonhou, que o Senhor, a Senhora e eu fôssemos. Abraão, na sua velhice, teve muitos problemas, saiu da sua terra sem saber aonde ia. Às vezes precisamos ir numa palavra de Deus, uma convicção, para ir para o outro lado. E ele foi, e hoje é conhecido como Pai das Nações. Oh, meus amados, hoje o Espírito Santo quer trabalhar na tua vida. Hoje o Espírito Santo quer trabalhar na minha vida. Mas quer nos mostrar que nada é impossível. Nada é impossível. A história termina com, que glória, que majestade. Por quê? Porque ali chegaram e despertaram no Cristo. Tu estás deixando um Cristo morto, um Cristo dormido na tua vida hoje. As ondas do mar estão chegando e afundando o teu barco. Não é que Cristo esteja dormindo, mas nós precisamos despertar o sonho dele nas nossas vidas, para que possamos terminar com os discípulos e dizer, ficaram admirados que ele, quem é este? Que até o mar e o vento lhe obedecem. Não há impossibilidades com Deus. Deus tem dado ao Senhor e à Senhora capacidade, dons e talentos de realizar coisas além de que qualquer um conheceu até hoje. Mas você tem que ouvir o Espírito Santo falando no teu coração, as palavras de Jesus lá no início. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Jesus quer ir junto. Jesus está indo junto. Mas precisamos deixar Ele atuar e entrar sobrenatural nas situações. Se Ele tem poder sobrenatural, nós simplesmente apresentamos a Deus Criador do Universo, que tem cura nas suas palavras, que tem percepção, que tem talento, que tem descobertas. E é pedir a Ele orientação. Permita-me ler esses trechos. Em Marcos, capítulo 4, versículo 36 a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, estás passando uma noite, os momentos difíceis, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado. Jesus diz, vamos para o outro lado, nesta hora. E deixando a multidão, eles o levaram no barco e assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte vendaval e as ondas se levantaram sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na pompa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importa que morramos? Não te importa que morramos? E ele se levantou e hoje se levanta e fala com você. Quero ir com você no outro lado. Eu falei, vamos para o outro lado. Vamos chegar no outro lado. Mas temos que fazer algumas mudanças de paradigma. Temos que deixar a multidão para trás e temos que confiar nas palavras do Cristo. Levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se. Acalme-se. E o vento se aquietou. E fez-se completa bonança. Por isso que é tão importante ler a palavra de Deus, porque ela nos orienta e nos reveste de fé e de confiança que Deus em nosso barco vai ter soluções. Que nós, estando junto com o sonho que Deus tem para o Senhor e para a Senhora, então vamos chegar no outro lado. E vai haver uma completa, diz aqui, completa bonança.
E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntaram os discípulos. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? Que Deus está falando no teu coração? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, meus queridos, nesse instante, quem tem autoridade sobre a natureza, quem tem autoridade sobre o mar, está dentro do barco, está dentro da tua vida, querendo te mostrar. Você está pedindo por alguém. Alguém que está passando uma dificuldade, está passando uma tempestade. Você está passando uma dificuldade. É só clamar para o Cristo. E Ele vem e acalma a tempestade, acalma o mar e nos dá completa bonança. Completa bonança. Hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.